Olá, hoje o nosso assunto é preço. Como calcular preço? Como fazer a formação de preço ou precificação e por aí vai, né? Eu acredito que é um assunto muito importante, né? Como é que a gente faz para calcular preço, né? E se você está interessado em crescer, eu tenho a impressão que esse assunto deve ser um dos assuntos que você tem interesse. Eu já escutei muito nas consultorias, nossa, como é que eu calculo o preço? Porque não está sobrando, o que está acontecendo? Que parece que a forma como eu calculo o preço não está, não está rendendo. Tá bom, então. Então, hoje esse é o nosso assunto. Vamos falar um pouco sobre preço. Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a passar de 81 para 360 mil reais anuais. Perfeito. Ah, Antes da gente entrar no detalhe de precificação, que esse não é um assunto também para ser analisado em poucos minutos, mas eu quero nesse primeiro momento sobre preço passar já algumas informações para vocês, tá? E para que possa ser feito isso, eu vou utilizar uma evolução de preço. Eu vou utilizar uma evolução, tá? Algumas mídias sociais que eu tenho utilizado vai aparecer uma transparência no PowerPoint e outras não em função de configuração de tela, então, infelizmente, nem sempre é possível a gente atender, tá? Mas se você quiser ver detalhes da apresentação, você pode, utilizando outras mídias sociais, tá? E depois elas ficam todas acumuladas no meu site e no YouTube, tá? Então, eu diria o seguinte: vamos imaginar três momentos de calcular preço, três momentos. A gente poderia dizer o seguinte: existe um primeiro momento onde a gente tem ou teria muito cliente e pouca concorrência, tá? Esse seria o primeiro momento, tá? Bem, se eu estou no mercado onde eu tenho muito cliente e pouca concorrência, ou praticamente sem concorrência, então eu pego e estabeleço o meu preço e pronto, eu não tenho que ficar preocupado com outras coisas, tá? Evidentemente que você poderia perguntar assim, Levi, mas existe esse mercado? Tá bom, então vamos analisar o seguinte. Acredito que um dos melhores exemplos hoje seja produtos de informática. Vocês sabem que tem alguns produtos, alguns tipos de equipamento, tá? Celular, por aí, que eles estão no momento, tá? Eles estão passando, tem alguns que estão passando por grandes momentos que praticamente sem concorrência, tá? Tem muito cliente e não tem concorrência. Ah, Levi, mas aparece, não. Então, isso aí eu estou deixando bem claro. Isso eu estou deixando bem claro, que a vida não é uma foto, ela é um vídeo. Existem altos e baixos, e esses altos e baixos vão ficar, era assim, continua sendo assim, está mais intenso e vai continuar mais assim. Então tem, tá? A gente poderia também analisar que tem ciclo de vida de produto. Tem produto que está chegando no mercado, ele está sendo oferecido, pouca gente está interessada, mas na hora que percebe o benefício que ele tem, todo mundo quer comprar. Então, naquele momento, existe muito cliente, existe pouca oferta daquele produto, tá? Normalmente, isso é característica de início de ciclo de produto. O que eu estou querendo para dizer para você? É que produto tem idade. Alguns é mais fácil de perceber isso, outros é mais difícil de perceber. Mas, de maneira geral, alguns produtos têm idade. Eles têm idade que eles começam e têm idade que eles terminam. Vou te dar um exemplo de um produto que, recentemente, ele venceu a idade dele, basicamente, tá? O CD. CD não tem mais necessidade. Tinha época que a gente tinha locadoras só para CD, tá? Então, veja bem por quê. Porque naquela época era um produto, tá, que ele estava, inclusive, no início, sem concorrência. Muitas pessoas tinham DVD, tá? Para muitos aqui, às vezes, até nem é dessa época já, né? Porque isso, apesar de ser recente, mas também já tem, né, já tem um tempinho. Então, mas esse primeiro momento, tá? Acredito que vocês, de maneira geral, tem muitos, dependendo do ramo que está, pode ter alguns nisso aqui. Mas então, calcular preço nessa situação é uma particularidade. Uma outra forma de calcular preço é quando você tem já concorrência. Você tem concorrência, quer dizer, você tem cliente e tem concorrência, tá? Então, como é que calcula preço? Isso ficou muito forte
E até hoje eu escuto muito isso, que é o seguinte: olha, Levi, se der escala para mim, se eu conseguir produzir muito, eu vou te falar uma coisa, eu sei fazer baixar o custo, entendeu? Então é ganhar pela escala, certo? É pegar e fazer tipo, tinha linha de montagem e eu inventei a linha de desmontagem, que eu falo, né? Por exemplo, linha de montagem, a gente lembra dos carros que pegavam então as peças, tudo, e ia pegando os pedacinhos e saía o carro do outro lado. O que é a linha de desmontagem que eu falo? Você pega entre o boi, uma galinha, um porco de um lado, são os pedacinhos do outro. Então, essas linhas de montagem e desmontagem, você pode conseguir colocar eficiência, eficácia e por aí vai, tá? Tudo bem. Mas nós temos que analisar que, de maneira geral, quem está na fase de meio para ME, ele não está montando e desmontando. Se tiver também, tudo bem. Então, mas a forma de calcular preço aqui já vai ser diferente. Você vai ficar de olho não só no preço, mas no lucro. Então, será que se eu montar desse jeito vai dar lucro? Ou vai dar mais lucro? Será que se eu desmontar desse jeito vai dar lucro? É uma outra lógica para fazer conta. Tá? É uma outra lógica. Tá? Eu diria que ainda tem uma terceira lógica de fazer conta, que é a lógica que eu acredito que de maneira geral, é que eu mais encontrei ao longo da minha caminhada enquanto consultor, que é um mercado de muita concorrência e aonde a gente tem poucas pessoas fornecedores. Tá? Vou te dar um exemplo. Situações onde você tem uma grande empresa que ela trabalha com pequenas empresas. Tá? A facção, por exemplo. Você tem uma empresa têxtil, ela produz roupa e ela passa essas roupas, ela terceiriza para que as facções façam. Veja bem que nessa situação existem muitas facções, mas o cliente dela, que é o grande fornecedor, que é a empresa Ampra, que é uma grande empresa, são poucas empresas. Tá? Então, a relação da facção com essa empresa é basicamente de custo. Olha, eu quero que você faça para mim tal peça, eu quero que você faça tal equipamento, tá? E eu te pago tanto. Aí a empresa, a facção, vai lá e faz a conta para trás, para ver se ela dá conta de fazer aquilo. Então, bem, ela não faz preço. Na verdade, o preço já vem. Ela faz o preço para trás, ou seja, ela vê se ela consegue, baseado na estrutura que ela tem, baseado nos funcionários que ela tem, se ela consegue fazer aquilo. Né? É uma outra lógica. Tá vendo? Então, eu estou colocando para você 3 formas diferentes de fazer preço. Tá? Em qual dessas situações você está? Oportunamente, nós vamos discutir cada uma e eu vou dizer para você o seguinte: olha, qual é a característica desse mercado sem concorrência? Deve ser momentâneo, depois vai ter concorrência, depois vai ter, mas você é empresário, você é empreendedor, você vai ficar na onda e você vai aprender aqui que ondas têm que ser mudadas. A gente muda de onda, a gente não fica a vida inteira numa onda só. Né? Pois bem, uma das coisas isso é coisa que eu penso também, é que a gente tem 2 formas de calcular preço. Preço quando eu vendo alguma coisa baseada no passado, por exemplo, eu vou vender essa blusa, mas essa blusa já existia, tá? Então eu vou calcular o preço dela novamente, eu vou colocar o lucro. Eu vou vender essa caneta já existia, tá? Então eu vou vender novamente. E por aí vai, tá? Então eu estou fazendo um preço baseado no passado. E tem alguém querendo comprar porque já conhece, tá? Tem uma outra forma de fazer preço que é baseado na promessa. Como assim, Levi? É o seguinte, vou até dar um exemplo para vocês. Eu já comprei curso pela internet, aonde o curso custou R$10.000. Nossa, mas como é que a pessoa conseguiu te convencer? Eles me convenceram pela promessa. O que é isso? Eles me mostraram mais de 1.000 pessoas que atingiram um resultado fantástico pelo trabalho que eles fizeram, tá? Evidentemente que não foi vender o produto dos outros, foi desenvolvendo infoproduto, alguma coisa que faz a diferença e que tem pessoas que querem comprar, tá bom? Então, o que eu percebi? Bem, se essa pessoa conseguiu, se mais essa conseguiu, se mais de 1.000 conseguiu, tá? E eles estão vendendo desse tanto, R$10.000 é barato, tá? Eu já vi, por exemplo, cursos da área por exemplo, de rural, aonde, por exemplo, uma fazenda custa caro. Tá? Agora, perder uma fazenda por falta de gestão, que acontece, isso, o que vale R$6.000
diante de um patrimônio, de uma fazenda, não interessa o tamanho dela. Então, veja bem que se a gente aprende a tomar conta de uma fazenda aplicando R$ 6.000, é muito pequeno, perto da promessa. Tá? Eu estou falando para vocês o seguinte, que às vezes muitos de vocês, certo, estão no mercado do cálculo daquilo que já existe, que todo mundo vende, e que é mais um, é o mais do mesmo. Esse mercado é mais concorrido, esse mercado é mais complicado. Tá? E como é que faz preço? Então, tem uma forma de preço. Aí você vai ter que ter outras habilidades, tudo oportunamente, nós vamos estar comentando sobre isso. É uma forma de fazer preço. Esse outro que eu falei já é uma outra lógica de fazer preço. Quer dizer, então, que eu estou... Olha só, se eu fizer tal coisa, eu vou chegar naquele destino. Ah, mas isso é promessa de milagre. E se você começar a perceber que é verdade, e que tem gente fazendo isso, e que tem mais um, e por aí vai. E isso está ficando tão forte que muitos de vocês que estão aqui me vendo na internet, mas muitos de vocês estão vendo isso a cada dia, é que tem pessoas que crescem no mercado das startups, no mercado digital, tá? E elas passam alguma coisa, tá? E fazem, mostram que é possível. Vou te dar um exemplo. Está eu aqui, 81 para 360. É uma promessa, certo? É uma promessa de que se você, certo, tem interesse, se você fizer as coisas que tem que ser feito, tá? Vamos dizer assim, você vai chegar lá. Eu não diria nem que você vai, não. Se você pegar gosto, você vai passar, porque isso não é muita coisa, tá? A gente tem que analisar o seguinte, tudo tem degrau, você começa e você vai seguindo, tá? Então, isso eu sempre imaginei isso, né? Então, eu nunca tirei, e isso aí seria demagogia. Mas o que é isso? É possível chegar mais longe, tá? E a gente tem, nesse momento agora, principalmente pelo mercado digital, muitas pessoas fazendo muita coisa boa, certo? Muita coisa boa, certo? Pela internet, principalmente na área de infoproduto, né? De vender cursos e por aí vai, tá? E que isso tem mudado a vida de muita gente. Tá? Talvez essas dicas que eu dou para vocês aqui, muitos de vocês que estão vendo esses vídeos diários meus, já está mudando de vida. Tá? Mas o que acontece? É o que está colocado aqui. Ó. Uma coisa é você vender preço, outra coisa é você pegar e agregar valor no seu produto. Tá? Aquilo que você vende, a pessoa percebe um grande valor. Tá? Veja bem que já não interessa mais se o mercado é muito concorrido, menos concorrido, isso fica menos importante. O que fica mais importante é a pessoa perceber que lá no fim do túnel, fazendo alguma coisa, vai chegar em algum lugar. Tá? Esse mercado, ele era muito fraco no passado. Hoje, esse mercado, ele ficou muito forte. Tá? Mas eu gostaria de pegar e lembrar para vocês o seguinte, que eu sempre falo que método é pouco. Por que eu falo que método é pouco? Você poderia imaginar que eu vim aqui falar de preço. E eu vou pegar e preparar uma palestra mais ou menos de 2 horas, que eu vou pegar e disponibilizar no canal, no meu site, no YouTube, onde eu vou explicar o passo a passo de como faz preço lá naquela situação, na situação 2, 3, tá? Mas eu diria para vocês o seguinte, muito mais importante do que você virar um especialista em fazer cálculo de preço, tá? Porque você quer ganhar dinheiro, você quer crescer, você não quer ser um especialista nessa área. Tá? E eu estou para te dizer o seguinte, que aquilo que eu estou para te falar, às vezes é muito mais importante do que essa dedicação exagerada, porque não é um especialista de matemática que cresce, é um especialista em cliente, o especialista em atender cada vez mais cliente. Então, é uma lógica diferente o mercado. Tá? Tem alguns comportamentos que ajudam, eu sempre falo que tem que ter comportamento de quem mexe com o negócio. Tá? O que é um comportamento que ajuda nessa caminhada? Por exemplo, olha só, vamos pegar aqui que eu coloquei um texto aqui, ó. Dedica pessoalmente a obter informação de cliente, fornecedor e concorrente. Bem, se você está assistindo esse vídeo, você concorda que você já está fazendo parte desse grupo? Você está observando e está dizendo, então quer dizer que cliente muda? Quer dizer que fornecedor muda? Quer dizer que o nível de concorrência muda? Você já percebeu isso, tá? Talvez para você não estava tão claro, mas quando eu falei, mais outro falou, mais outro falou, então você passa a observar. Investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço, tá? Então vai atrás, você não terceiriza. A gente terceiriza, a gente delega quando a gente sabe fazer e sabe como funciona. Tá? Você não precisa necessariamente ser aquele cara que faz, mas você sabe controlar.
O maestro da orquestra, provavelmente ele não sabe tocar os instrumentos, acredito que não, praticamente nada de instrumento. Mas ele olha para o violão e diz, ó, está desafinado. Agora, quem é que afina? Não é ele, não, mas está desafinado, você afina. Então, você como dono, você pode, sendo o maestro da sua empresa, fazer isso. Você, pessoalmente, você cria um produto, você define e você tem condição de fazer isso. Tá? Consulta especialista para obter assistência técnica ou comercial. Se você está me acompanhando, tá? E se você viu até agora nesse vídeo, é porque você já entende que, tipo assim, isso está sendo um conteúdo de valor para você. Está valendo a pena continuar comigo, tá? E eu agradeço por fazer cada vez mais para que isso seja mais intenso e que possa levar mais resultado para você. Uma outra coisa, estabelece meta, objetivo que são desafiantes e pensa no longo prazo com clareza e especificidade. Tá? Coloca objetivo de curto, médio e longo prazo. Eu vou dizer para você o seguinte, nesse ponto eu diria para você, se eu falei que tem 3 tipos de preço, e se eu falei, por exemplo, que você pode estar em algum daqueles locais, eu pergunto a você, por que motivo você deveria ficar no local que tem pouco cliente e muito fornecedor? Você pensou nisso? Você pode até dizer, eu estou nesse lugar aqui. Só que eu nunca tinha me falado, ninguém nunca tinha me falado que eu sou obrigado a ficar aqui para esta vida, não. Sou não. Mas se eu estou percebendo que esse lugar não me merece, olha, vê o que eu estou colocando. Se esse lugar não me merece, o que tem que fazer? Eu tenho que passar, na hora que eu percebo que eu estou fazendo preço, e que a forma que eu faço o preço, eu estou percebendo que está muito difícil para ganhar qualquer coisinha, tá? Então já está na hora de eu passar para a próxima, para uma outra forma de fazer negócio. Eu tenho que ter margem, tá? Até eu já escutei isso. Olha, se você pega para pegar e ver o dinheiro do negócio, tem que fazer conta demais, esse negócio não te merece. Porque todo negócio a gente aprende todo dia. E para aprender, ele tem que ter uma pequena margem. É claro que as contas, elas aperfeiçoam, elas fazem você crescer, mas tem que ter margem. Se não tiver margem, fica difícil. Tá? E para fechar, eu falo sempre que tem um fundamento. Olha, veja bem, nós começamos no método, nós começamos no método, vimos no comportamento, eu falei de 2, tá? E agora eu encerro, que é um best-seller, né? Que ele pega e fala, ó, me dê 5 minutos, tipo assim, conversa comigo 15 minutos, 5 minutos. Isso aqui é o T. Harv Eker falando, né? Give me 5 minutes. É isso. Me dá 5 minutos. Aí ele diz que eu posso predizer o seu futuro financeiro. Eu lembrei dessa palavra aqui, eu lembrei o seguinte, se você contar a história do seu negócio para mim, e na hora que eu começar a fazer junto com você, como é que você faz o preço, eu posso dizer, cara, puxa, fantástico isso aqui. O mercado aqui está excelente. Mas também, na hora que eu começar a fazer o preço, aqui que eu posso dizer na hora de você começar a buscar outras alternativas, isso aqui está complicado. Tá? Olha só o que eu estou dizendo. Às vezes eu estou utilizando isso aqui. Me dá um minutinho, eu começo a fazer preço, eu já começo, né? Eu já esqueço o método da matemática. Não vou fazer conta mais não, cara. Isso aqui tá, não, esse mercado aqui é tipo assim, né? Então é por isso que ele está falando aí, né? Então, dá 5 minutos, né? And I can predict your financial future for the rest of your life. Quer dizer, eu vou predizer sua vida o resto da vida com 5 minutos. Eu estou te falando isso que quando eu li esse livro, eu peguei essa sacada do T. Harv Eker. Eu peguei e falei, mas faz sentido isso mesmo, faz sentido. Então, a gente, por exemplo, se eu posso... Olha só, vamos fechar o assunto aqui de precificação. Talvez na próxima semana, na outra, eu vou pegar e gravar 2 horas aproximadamente, só de preço, passo a passo, e vou colocar no local adequado, no meu site, que você pode acompanhar. Mas lá, eu vou entrando mais no método, tá? E aqui eu queria pegar só despertar para a necessidade de ver essas coisinhas, assim, essas sacadinhas, tá? Só que lá também tem um detalhe. Por que eu falo que vai ser 2 horas? Porque normalmente nas minhas palestras, o que eu faço? Eu fico 1 hora falando do método, 1 hora. Eu vou lá e falo do método, como todo mundo faz. Depois eu fico 1 hora falando como dono.
Olha, se eu fosse dono, nessa fase eu analisaria isso. Se eu fosse dono, como custo eu analisaria isso. Se eu fosse, aí eu posso contar os exemplos, um punhado de exemplos que eu já tive de calcular preço, tá? E que, tipo assim, isso me ajuda a ficar falando mais uma hora só te dando dica de como fazer preço, tá? E na hora que eu começar a fazer preço, dependendo, eu posso dizer, então, esse mercado aí você já fica esperto, isso aí não te merece. Ou então eu posso dizer, ó, cara, você está no caminho certo. Por quê? Porque a gente vai percebendo como é que você estava, como é que você está agora, como é que tá o ambiente que você está. Tá? Eu não sei se vocês estão percebendo que negócio, o empreendedorismo tem muito a ver com cabeça, com comportamento, com método, que não é só a questão de fazer conta. Tá? Aliás, as pessoas não começam a ser empreendedor porque fizeram conta, porque eram especialista, é porque o cara tinha um sonho. Aí ele começa, aí ele pega e passa a perceber, só que tem um detalhe, ele passa a aprender aquilo que faz ele crescer. Tá? Eu não vou dar para, por exemplo, eu não vou falar para vocês como é que faz precificação se eu percebo que isso não cabe dentro do universo do meio para ninguém. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque você não interessa. E como você não interessa, eu também, por o propósito que eu criei, pela promessa que eu tenho, que é ajudar pessoas a passar de 81 para 360, eu também não vou fazer isso. Tá? Eu vou, tipo assim, eu vou exatamente fazer aquilo que eu estou me propondo a fazer, que é ajudar vocês, tá bom? Então, essa é a dica do dia e me acompanhe para mais dicas.